Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, né, mais uma vez. E dessa vez, né, motivo que eu tenho de sobra, nós temos motivo de sobra para adorar a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Eu gostaria de ler esse versículo, porque desde a antiguidade, Isaías capítulo 64, e o versículo de número 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Glória a Deus. Então, eu quero rapidamente, né, contar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Nós vemos hoje muitas pessoas dizerem que Deus fazia tanto milagre, nós não vemos mais milagre na igreja. Mas eu louvo a Deus que o nosso Deus não mudou. E aqui nessa palavra está dizendo que desde a antiguidade não se viu nem ouviu um Deus além do nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Então, Deus, Ele sempre trabalhou, Ele sempre operou milagre, Ele continua operando e vai continuar operando milagre aonde Ele acha alguém que crê no Seu nome, que crê no Seu poder. Nós temos que entrar apenas com a nossa fé e Deus entra com as providências que nós precisamos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque é um dia muito especial hoje. A nossa filhinha está completando 30 dias, hoje é 26 hoje. Ela está completando 30 dias. E eu não vou contar detalhes, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus tem feito. Eu aceitei Jesus nessa igreja. Na minha adolescência, tinha ainda 15 anos de idade, vindo de Goiás para cá, aceitei Jesus aqui. Sempre servimos a Deus aqui na casa do Senhor. E sempre fomos, na nossa juventude, dedicados à obra de Deus. E às vezes eu nem me preocupava tanto com casamento, em namoro. O pastor Isaac foi da nossa época, ele sabe disso, né? Muitos dos irmãos que estão aqui, nós preocupávamos em fazer a obra de Deus e deixando tudo acontecer na forma de Deus, no tempo de Deus. Então, durante muitos anos, eu estive nessa igreja e nunca namorei com ninguém, a não ser meu esposo. Mas aí, depois de alguns anos, mais de 10 anos, que eu estava, acho que uns 15 anos, que eu já estava servindo a Deus, meu esposo, então, hoje meu esposo, ele conta que um dia eu estava passando no corredor da igreja, que era bem pequenininha ainda, e ele não me conhecia e eu não o conhecia também. E ele disse que Deus, o Espírito Santo falou com ele: essa vai ser a sua esposa. E ele disse que até assustou e falou: mas quem é essa moça? Eu não conheço, né? E a voz falou claramente com ele: essa vai ser a sua esposa. Irmãos, como que Deus trabalha na nossa vida? Os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. E aí, irmãos, com o passar do tempo, ele me procurou para namorar, né? E eu fiquei em oração e ele disse: olha, eu vou te contar algo, eu não quero que você tenha como pretexto, mas você julgue da maneira que achar que deve ser julgado. Deus me disse que você vai ser a minha esposa. E eu tenho agora uma estrutura espiritual, estou com a minha vida estruturada, preciso constituir família, e Deus disse que você será minha esposa. E aí você julga da forma que você quiser. Eu não estou falando isso para como pretexto. Eu disse: olha, é o seguinte, se Deus falou com você, Deus vai falar comigo também. Porque Deus trabalha dos dois lados. Então, eu disse para ele: vamos fazer uma prova com Deus. Nós vamos orar, jejuar durante uma semana, e eu vou buscar a resposta de Deus. E Deus vai falar comigo. Isso não é regra, é uma exceção, é a nossa história. Mas, talvez não vai acontecer com todos os jovens dessa maneira. Mas foi assim que aconteceu conosco, porque Deus tinha uma linda história para escrever na nossa vida. Irmãos, nós ficamos em oração durante uma semana. Acho que nem minha mãe e meu pai não sabem disso, que eles nem eram crentes na época. Eu viajei para a casa da minha tia,
pastor Juvenal, entrei, chegando lá, tinha um pregador de fora, e eu fiquei naquele propósito, falei, Deus, o senhor pode falar comigo, né? Será que aquele moço vai ser, é o que o senhor preparou para mim mesmo? Me responde. E eu estava ali cultuando a Deus, de repente aquele missionário pregador que estava ali, era pastor Paulo, eu não o conhecia, nem ele me conhecia, ele estava pregando a palavra de Deus, e no meio da mensagem dele, eu estava em pé numa igrejinha bem pequenininha, e ele parou a mensagem e disse, moça, você que está aí de pé, você de blusa branca, olha, você está buscando uma resposta de Deus. Deus manda te dizer que Ele está nesse negócio. Pode entrar por esse caminho. Grande será a luta, mas mais para frente tu vai dizer que só o Senhor é Deus. E eu senti, irmãos, a voz de Deus falando comigo, e nós começamos o nosso namoro. E a luta eu não tinha entendido, mas nós começamos a namorar, e aí daí, um ano mais ou menos, nós ficamos noivos, e o nosso propósito era casar daí 6 meses. Dentro de 1 ano e 6 meses, era o nosso propósito de casar. Mas quando nós ficamos noivos, em dezembro, foi no mês de novembro ou dezembro, não me lembro muito bem agora, quando começou o comecinho do ano, que nós íamos preparar, comprar os móveis, comprar as coisas, meu esposo, meu namorado naquela época ficou doente, e ele foi ficando doente, foi emagrecendo, foi dando uma febre nele, e ele ia nos médicos, e os médicos não descobriam o que ele tinha, e ele ia e voltava, e ficou aquela coisa que nos preocupava, e não sabia o que ele tinha. E aí ele foi no determinado médico, e o médico começou a fazer umas pesquisas, perguntou para ele se ele já tinha sido usuário de droga. E ele disse que já tinha sido usuário injetável. E o médico disse, eu vou te pedir um exame do HIV. E ele me disse, ele falou, olha, o médico pediu para mim um exame do HIV. E eu já fui usuário de droga, mas vamos confiar no Senhor. Irmãos, e ele fez aquele exame e deu positivo. E eu me lembro como se fosse hoje, nós cheios de planos, cheios de projetos. Ele tinha uma farmácia ali no Paulistão, e eu saí do meu serviço, eu sabia que naquele dia eu ia pegar o resultado do exame, e nós não sabíamos ainda o que ia dar, e eu saí do meu serviço, e fui até lá. Quando eu cheguei ali, ele, com certeza muito triste, ele pegou o exame e me mostrou, e ele disse, olha, eu estou com um HIV, e você tem toda a liberdade para tomar a sua decisão. Se você não quiser casar comigo, se você quiser me deixar, eu vou te entender, eu vou compreender você. Eu imagino o tamanho era a dor no coração dele naquele momento. E eu fiquei sem palavras naquela hora, mas eu fui ali para o balcão daquela farmácia, tinha o Novo Testamento. Eu abri aquele Novo Testamento e caiu naquela palavra, olha, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Deus me consolou naquela hora, e eu voltei ali, eu disse, olha, nós estamos entrando juntos em uma prova, mas você lembra que Deus disse que eu vou ser sua esposa? Nós estamos debaixo de uma promessa, e nós vamos viver o plano de Deus para a nossa vida. Se tiver que entrar na fornalha, nós vamos entrar junto, mas Deus vai estar conosco, e eu tenho certeza que Deus vai nos conceder vitória. E muitas coisas aconteceram, muito tempo passou, e ele ficou doente, ficou os irmãos da igreja que conhecem a nossa história, acompanhou, ele teve meningite, perdeu a parte da visão. Quando ele foi atacado com a meningite, ele não enxergava nem a comida do prato, ele não conseguia andar sozinho, deu um derrame no nervo óptico dele, e ele ficou, irmão, entre a vida e a morte. E os anos foram passando, e as pessoas diziam, se você ainda não, vocês não terminaram ainda não, eu dizia, eu creio em Deus que faz milagre, eu estou aguardando no Senhor. Eu não vivi a fé de muitas pessoas que desacreditaram, mas muitos dessa igreja aqui, irmãos, viveram conosco nessa jornada, oraram por nós, intercederam por nós e acreditaram no nosso milagre. Para os irmãos terem noção de quanto foi grande o vale que nós passamos. Ele pesou 49 quilos.
se eu não tiver o consentimento do meu pai e da minha mãe, porque nós precisamos da bênção dos nossos pais para sermos abençoados. E quando nós contamos para eles, a minha mãe e meu pai entrou nessa batalha, eles faziam vigília com a gente de oração e converteram, estão aí, irmãos, adorando a Deus, por pelas fronteiras que meu pai nos veio. Irmãos, se nós construímos a nossa casa, tendo fé que Deus daria sequência em nossa história. E aí passou-se os anos, ele foi ao Recife, e ele foi ao fundo do poço, e muitas pessoas olharam e diziam, ele não vai passar dessa noite. Teve um certo dia que alguém disse para mim, minha filha, faça tudo que você puder fazer, porque ele já está indo. E Deus sempre me dava uma palavra de ânimo naquela hora. E nós acreditamos, eu nunca vi ele murmurar, eu nunca vi ele desesperar, eu nunca vi ele dizer que droga de vida, mas ele dizia sempre assim, Deus está no controle da nossa vida, custe o que custar, ainda que eu não perca a minha vida, mas eu continuo crendo nesse Deus tão maravilhoso. E quando foi, irmãos, em 2003, Deus foi nos dando vitória, foi nos dando graça, e nós marcamos o nosso casamento. E quando eu estava para ir vestido de noiva, um dia eu dobrei meu joelho na sala, e eu falei, meu Deus, o Senhor disse que nós teríamos um lar, que nós teríamos casado, e eu estou indo para ver o meu vestido de noiva, eu estou no momento certo, estou agindo na hora certa, fala comigo. E abri a palavra e Deus disse na palavra, eis que passou o inverno, a chuva cessou e foi-se, e aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Eu senti uma alegria tão grande no meu coração, e eu disse, é tempo de nós irmos para voltar e recebermos a bênção do Senhor. E nós nos casamos nessa igreja no ano de 2003. Esse mês nos fez 10 anos que nós nos casamos, e o nosso lar sempre foi um pedacinho do céu, não há briga, não há discórdia. Eu tenho ali um homem de Deus preparado pelo Senhor, e durante esses anos Deus fez promessa que daria filho para a gente, e nós sempre esperando o momento de Deus, e o que ele fazendo depois de algum tempo que nós estávamos casados, ele continuou fazendo exames, acompanhamento médico, e um dia o doutor Antônio Jorge disse, os seus exames são todos negativados, a carga viral é negativada, é indetectável, vocês não pretendem ter filhos, vocês podem ter filhos. E aí meu esposo disse para mim que o médico havia dito isso, e nós já estávamos debaixo da promessa de Deus. Então nós dizemos assim, a hora de chegar o tempo certo, Deus vai nos avisar claramente e nós vamos compreender. E Deus tem dado saúde e abundância para ele. Irmãos, e quando foi agora, aos 10 meses atrás, 11 meses mais ou menos, eu estava aqui no ciclo da oração, no culto da Santa Ceia, adorando a Deus, e os irmãos que descem para servir a Santa Ceia, estava aqui o presbítero, esqueci o nome, Ferreira, o irmão Ferreira, eu vou falar o nome dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Ele saiu de onde ele estava, e ele foi falando uma língua estranha do céu, sabe aquela língua de fogo, de poder, e ele estava ali onde está Luiz, o pastor Isaac, sentado ali, e ele chegou aqui, se curvou ali, aonde eu estava, e disse, eis minha serva, Deus falando na boca dele, eis minha serva, a promessa que eu te fiz eu não te esqueci, eis que chegou o tempo, dentro de muito pouco tempo, tu estarás abraçando uma criança, aleluia.
vida, chama vitória. Nós não poderíamos dar outro nome a essa criança. Nos nossos braços, e nós estamos muito felizes com a bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Ela vem cheia de saúde, com mais de 3 quilos, 260, 49 centímetros, perfeita, linda, saudável, come e dorme, irmão. Até a noite ela deixa a gente dormir. Minha mãe fala, você pode agradecer muito a Deus, mas quando Deus dá, Ele dá perfeito, porque Ele é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eu quero dizer para você nesta noite, tem alguém aqui nesta noite que se estiver desesperançado, talvez você está cheio de frustrações, pensando que a tua vida chegou ao final e os teus problemas não irão passar. Continua acreditando no Deus que trabalha, no Deus que governa o céu, no Deus que governa a terra, e no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor, as promessas de Deus serão cumpridas na vida de cada um. Eu quero agradecer essa igreja, irmão, o carinho dessa igreja, desde quando eu me engravidei. Os irmãos têm me tratado de uma forma tão amável, uma forma tão singular. Até hoje eu estou recebendo presente, eu chego na igreja, as irmãs já chegam com os presentes ali. Deus preparou todo o enxoval, nós não gastamos com nada, tudo foi ganhado, porque Deus é fiel para abençoar o seu povo. E Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero aqui louvar meu esposo, que tem sido um marido exemplar, um pai maravilhoso, um esposo abençoado. E eu quero direcionar, jovens, essa palavra para vocês. Queira viver os projetos de Deus na vida de vocês. Não queira sair da direção de Deus. Não queira tomar decisões por vocês mesmos. Mas aprenda a ter sensibilidade para ouvir o que Deus tem a te dizer. Que você vai ser abençoado na terra. Em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe